Eu sou Antônio Maria, para quem não me conhece, eu sou presidente do Conselho de Saúde e em decisão tomada na plenária do Conselho de Saúde e orientação do Conselho Nacional de Saúde, a gente convidou os candidatos a prefeito para estar aqui falando sobre o plano de governo dele para o próximo mandato. E hoje é o Pedro Costa que vai falar. Então, ele terá um tempo de 30 minutos para estar explanando o plano de governo dele voltado na área de saúde. Encerrados os 30 minutos, o Beto é o vice-presidente do Conselho de Saúde, que vai estar cronometrando o tempo. Quando estiver faltando 2 minutos, ele vai avisar o Pedro que está faltando 2 minutos, para, quando ele terá os 30 minutos, encerrar a fala dele. E se tiver pergunta, e essas perguntas devem ser escritas e direcionadas ao Beto, de conselheiros de saúde. Não pode ninguém da plateia fazer pergunta, tá? Então essas perguntas serão direcionadas ao candidato Pedro Costa, para que ele faça as respostas. Feitas essas respostas, ele terá 5 minutos para considerações finais. Neste momento, eu passo a palavra ao candidato a prefeito, Pedro Costa. Boa noite a todos. Boa noite a todas as companheiras. Quero cumprimentar aqui os conselheiros, parabenizá-los por essa iniciativa. Enfim, acho que o momento que nós vivenciamos hoje é de extrema importância, principalmente no processo democrático. E nós viemos aqui exatamente para apresentar ideias e principalmente discutir um tema que é de extrema importância no cenário municipal, no cenário estadual e a nível nacional. Eu queria exatamente, para início de conversa, dizer que nós, ao pensarmos nesse momento de construir nesse processo uma frente, que é uma frente ampla, por diversos partidos políticos, nós pensamos exatamente em, primeiro momento, fazer um governo voltado a todos os membros da sociedade. Então nós queremos nesse momento estabelecer um compromisso com a sociedade ecoporanguense. Não faremos um governo para atender parcelas, um partido único, uma religião única, um determinado grupo social, mas queremos governar para todos, porque esse é o compromisso do gestor, né? Você tem um processo que você disputa a eleição, mas depois da eleição você é prefeito de todo mundo e tem que respeitar todo mundo. Esse é um dos princípios que nós precisamos garantir e aprender, consolidar na democracia. A gente então não podemos de maneira nenhuma permitir que a democracia seja algo teórico, mas precisamos torná-la prática. E para ser prático nós temos que ter essa capacidade. Segundo momento, acho interessante nós discutirmos os princípios básicos que tem que nortear a nossa administração, tem que ser pautados na ética, na moral, no respeito. Isso nós o faremos porque faz parte da nossa essência humana e nós já testemunhamos isso no decorrer da nossa história de vida. Então acho importante estar colocando esses pontos como elementos fundamentais nesse processo. Então essas são palavras de introdução que eu gostaria de estar colocando aqui para os conselheiros, mas colocando a todos vocês que vieram nesse momento. Outro aspecto interessante que eu quero estar conversando com vocês é que o processo de eleições talvez seja a grande escola para os candidatos, principalmente aqueles que estão preocupados e procurando visitar a maioria da população. Eu tenho procurado fazer isso, né? E a gente descobre os grandes desafios, muitas vezes quando a gente está dentro do hospital, quando a gente está dentro de uma clínica, mas a gente descobre os grandes desafios, principalmente quando você atinge a casa, a residência das pessoas. E eu posso citar alguns exemplos para a gente poder trabalhar, porque o nosso objetivo é apresentar propostas. Eu vou citar aqui, por exemplo, a questão da fisioterapia. Tem uma jovem que
que já trabalhou com a gente, que conhece o nosso trabalho, e eu tenho visitado o interior e tenho comprovado que são talvez dezenas, não vou dizer que sejam centenas não, mas são muitas e muitas pessoas que estão lá no interior do município e que sofrem muito porque são acamados, sofrem muito porque são cadeirantes, sofrem muito porque não têm condição de se deslocar do ponto onde ela está e vir até a cidade. Então, eu queria aqui começar a apresentar propostas. A nossa proposta é ampliar o grupo desses profissionais e deslocar a parcela desse grupo para o interior do município. É mais fácil estruturar uma equipe, deslocar até Ipurana, até Cotaxé, até Franqueza ou qualquer outra região, do que colocar uma pessoa dentro de um veículo, do maior sacrifício, e essa pessoa parar aqui. Então, uma das primeiras questões que eu quero estar colocando é nesse sentido, porque a gente sabe que as pessoas que sofreram um AVC, que sofreram um derrame, o pai é vítima do AVC, eu sei o quanto minha mãe sofre, mas é importante porque a gente vê que ainda tem aqueles que têm grande amor, e esse amor faz a diferença. Mas veja bem, a gente sabe que esse é um grande desafio, e a gente tem que ter a sensibilidade. Se a gente não tiver a sensibilidade, a gente não é capaz de resolver esse desafio. Então é compromisso nosso, senhores conselheiros, conselheira presente, estar trabalhando para que a gente possa resolver esse grande drama que vivenciamos no nosso município. Quero falar de uma outra experiência que a gente vai caminhando pelo interior e vamos percebendo. Um exemplo muito claro que eu quero trazer aqui é que a gente tem o terceiro maior município do estado do Espírito Santo, e os desafios são grandes. E aí eu tenho comprovado o seguinte, que em algumas localidades o médico passa de 6 em 6 meses. Não sou eu que estou falando não, eu estou falando daquilo que eu tenho ouvido quando passo pelo interior. E a gente tem um programa interessante na estrutura administrativa, que é um programa do governo federal, que é o PSF. Então nós precisamos reestruturar o PSF no município de Ecoporanga. As equipes do PSF não conseguem atender a realidade do município. Então nós temos que desembolsar um pouco mais de recursos, fazendo com que mais médicos, mais enfermeiros cheguem às extremidades do município. Então esse é um ponto positivo que eu queria trazer para vocês. Mas tenho percebido também um grande desafio. E o desafio que a gente tem percebido é o seguinte: não adianta chegar o médico a 60 quilômetros do município de Ecoporanga, se ao chegar lá no extremo do nosso município, o que acontece? O médico vai prescrever o medicamento e essa pessoa não vai ter condição de chegar até a farmácia, né? Ele vai prescrever solicitar um determinado exame e ao mesmo tempo não vai ter condição dessa pessoa fazer o exame. Eu quero aqui então apresentar as nossas propostas. Primeiro, nós precisamos implantar novas equipes, mas as equipes precisam de ter uma pessoa nova, que é o farmacêutico, para que ele possa levar consigo uma pasta, uma mala com medicamento, de forma que o médico prescrever o medicamento, essa pessoa vai receber o medicamento, porque não adianta, o médico atendeu, a pessoa vai ficar lá no isolamento. Segundo ponto que eu quero falar em relação a isso, o exame, né? O que acontece? Solicito exame de sangue, aí a pessoa diz para mim: Pedro, como fazer o exame de sangue se eu moro a 60 quilômetros da sede do município? Aí o que acontece? Essa pessoa não vai fazer o exame de sangue. Ou seja, a gente está jogando dinheiro fora, porque aquelas ações implementadas, elas têm que ser complementadas.
e para serem complementadas precisa exatamente da participação de outros profissionais. Portanto, temos uma carência de mão de obra, de pessoas especializadas nessa área da saúde que nós precisamos suprir, né? E a gente precisa fazer isso com urgência. Um outro ponto que eu quero frisar aqui, que eu acho ser importante. Lá no planeta diferente, alguém disse que a saúde nossa está no céu. Não está não, gente. Basta você sentir, andar pelos bairros, andar pelo interior, que você aí vai ver que não está. Quando você chega na farmácia básica, você não encontra os medicamentos que são necessários ao atendimento. Você, quando precisa de uma consulta, muitas vezes você não consegue chegar com agilidade, porque passa meses para você conseguir. Então, as coisas são difíceis. Eu não estou vindo aqui como salvador da pátria, estou querendo dizer que tem muito o que fazer. E se a gente pensar que a saúde está perfeita, a gente não vai mudar nada, a gente não vai fazer nada para transformar. A gente então precisa de tocar sim no problema e dizer que muita coisa nós temos que fazer, porque os desafios são grandes e a saúde é o grande problema que nós enfrentamos aqui. Nós não podemos negar isso. Então esse é mais um ponto que eu vejo como elemento essencial que nós não podemos abrir mão. Nós temos que pensar o seguinte: então nós temos que trazer de volta os medicamentos essenciais. Na nossa gestão, a farmácia básica chegou a ter 136 itens à disposição das pessoas. Então esse é um elemento fundamental que nós não podemos abrir mão, porque não adianta ter médico, ter várias coisas, mas não ter o medicamento na hora que a pessoa precisa. Então é mais um ponto importante. Queria trabalhar também uma outra ideia que eu acho ser essencial. Saúde não quer dizer simplesmente você levar a pessoa até o médico. A gente precisa ter um trabalho educativo, no sentido da formação, da orientação, que passa muitas vezes pelas instituições, passa pela escola. O trabalho de orientação é fundamental, né, na disciplina de ciência, mas qualquer que seja a disciplina. E a escola pode estar hoje promovendo debates, promovendo discussões, de maneira que as nossas pessoas possam evitar uma série de problemas. Nós temos um grande desafio no nosso município, por que não dizer no Brasil e no mundo, que é a questão da droga, que vem causando inúmeros desafios, que tem vinculação diretamente à saúde. Então nós precisamos estar orientando as nossas crianças, orientando os nossos jovens, orientando a nossa população, e aí é uma questão de saúde pública. Nós precisamos zelar e fazer com que, de fato, esse desafio seja superado. E não vai ser superado na base do porrete, não, porque no porrete a gente não resolve o problema. A gente resolve com educação, a gente resolve com políticas essenciais, que são políticas públicas. E eu vejo que é interessante a gente vincular a questão da saúde a outras secretarias, porque as coisas não acontecem de forma isolada. E eu posso dar um exemplo, né? Primeiro, a coisa que eu acho que é fundamental: nós costumamos alimentar muito mal, e a alimentação é muitas vezes mal conduzida desde o início, por isso que nós temos enormes problemas. Aí entra novamente a orientação. Então uma das questões que para mim é fundamental é o trabalho do nutricionista. Lá nas escolas, nas séries iniciais, na nossa gestão tinha 2 profissionais atuando com a gente, fazendo um trabalho perfeito. Isso é muito interessante e nós queremos colocar isso como proposta, ampliar esse atendimento, de forma que o nutricionista seja um parceiro nosso nesse processo. E a alimentação, ela tem que ser equilibrada, balanceada. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa: não tem como ter nutricionista se não tem merenda escolar. Então tem que ter merenda nas escolas, tem que ter merenda na creche, tem que ter merenda à disposição. Uma das grandes preocupações nossas foi essa. A companheira Dilane, que acho que não está presente aqui, foi nossa coordenadora da merenda escolar e que foi extremamente eficiente. Uma pessoa que, de corpo e alma, se dedicou a esse trabalho. Então é um aspecto importante, que é
saúde tem vinculação direta com a questão da alimentação. Então, acho que o outro aspecto que eu quero trabalhar aqui com vocês, que a gente tem que ter o compromisso, ter profissionais ligados à área, mas além desse profissional, que a gente tenha o comprometimento de ter merenda à disposição, porque não adianta você ter um nutricionista se você não tem, e alguém tem que levar de casa, alguém tem que levar. E aí uma outra coisa que eu acho interessante, uma outra questão que eu acho interessante é porque tem vinculação direta também com a questão da limpeza, né? A limpeza das escolas, a limpeza do espaço. E como que a gente vai exigir limpeza, a parte de higiene, principalmente nas escolas, creches, se muitas vezes você sequer tem o produto, alguém tem que estar levando o detergente, tem que estar levando os produtos para fazer esse trabalho. Então eu queria dizer exatamente que essa questão é fundamental para um bom atendimento. E aí eu acho que tem um trabalho que nós temos que desenvolver, que tem vinculação direta com a questão da Secretaria de Assistência Social. A Secretaria de Assistência Social, ela tem que levar em conta alguns públicos. Aí eu queria falar exatamente do público feminino. É impossível pensar assistência social sem pensar aqui em Ecoporanga, numa casa para atender as mães, as gestantes, a casa da mulher. Porque ela teria um papel fundamental, que era ser assistida pelo médico, assistida em determinadas situações pelo psicólogo, assistida em alguma situação pelo assistente social. E aí, por que eu estou falando dessa casa? Porque esse município é muito amplo, é muito grande, e aí você precisa exatamente ter um espaço apropriado, onde essa pessoa possa ser amparada. Queria falar, além do mais, de algumas ações que eu acho ser importante. A gente tem que descentralizar alguns serviços e a gente precisa centralizar outros. Entre aqueles serviços que precisam ser descentralizados, eu falei do PSF. Então nós temos que fazer com que as unidades de saúde existentes no município seja de fato eficiente para atender de fato as pessoas que precisam. E aí eu posso dizer que nós temos uma dívida, tem muita coisa a se fazer. Nós temos uma unidade no bairro Benedito Monteiro, construída na nossa gestão, que pode atender um grupo muito significante. Aquela unidade, quando foi pensada, ela foi pensada vinculada a 2 PSFs a mais, porque você vai desafogar automaticamente o hospital. Então, aquele atendimento primeiro que você vai ter, não há necessidade muitas vezes de você ir para o hospital. Então a questão da fila se combate com atendimento. Então nós precisamos fazer com que a unidade de saúde Benedito Monteiro funcione bem, a unidade de Nossa Senhora Aparecida, que é a do Divino Espírito Santo, funcione bem, que foi construída na nossa época, que a unidade de saúde de Joaçuba funcione bem, que a unidade de saúde de Ipurana funcione bem, tudo isso, e aí a gente pode estar estendendo para outros grupos. Mas juntamente com esse trabalho, a gente precisa de ter outros profissionais. Inclusive o município tem um grupo, que são os dentistas. A gente não consegue, muitas vezes, pensar saúde sem esse tratamento, sem esse trabalho. E esse trabalho precisa ser iniciado lá na fase bem inicial das nossas crianças. Começando nas escolas, com o trabalho de orientação, né? Muitas vezes necessitando fazer uma limpeza. Então precisamos fazer com que os nossos dentistas, que cumprem um papel importante, de fato, faça acontecer esse trabalho. Então os profissionais da saúde têm que estar vinculados diretamente a um trabalho conjunto. Então o trabalho de equipe é fundamental. Queria falar agora um pouquinho sobre a questão dos conselhos, né? E aqui nós estamos perante o Conselho Municipal de Saúde. Nós temos que fortalecer os conselhos como instituição que tem um papel importante, que é o papel de fiscalizar. Conselheiros não pode de maneira nenhuma ser subordinado
ao poder público, seja A ou seja B, o Conselho tem que fazer cumprir o seu papel, e vocês são conscientes disso, isso é muito importante. Claro que você pode ter uma vinculação, uma aproximação, mas a autonomia é fundamental. Então nós defendemos o fortalecimento dos conselhos com essa autonomia. Mas precisamos, além do Conselho Municipal de Saúde, fortalecer os demais conselhos. E aí nós podemos dizer que a gente precisa resgatar os conselhos aqui nesse município. E aí nós temos o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, nós temos o Conselho de Segurança, nós temos o Conselho da Criança e Adolescente, nós temos o Conselho da Merenda Escolar. E aí os conselhos têm que de fato cumprir o papel, porque se não tiver cumprindo o papel não tem sentido a sua existência, né? Mas eu defendo o fortalecimento e a importância do conselho no processo de maneira que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível. Então esses são pontos que eu gostaria de estar comentando. Em relação à questão que nós estamos colocando aqui, acho que é uma questão fundamental, e eu queria mencionar algumas coisas que eu acho ser interessante também aqui, talvez fora um pouquinho da saúde. Por exemplo, existe uma estrutura, né, que eu acho ser importante, a estrutura do hospital, não é? Mas a estrutura do hospital muitas vezes não atende todo mundo, mas ela precisa de ser contemplada com os convênios. Então eu tenho a obrigação, na condição de gestor, de atender o hospital com convênio, ampliando muitas vezes os recursos, de maneira que o hospital, quando o cidadão de fato não tem como fugir ali daquele leito ou de qualquer atendimento ali, que o hospital possa atendê-lo bem. Então, nosso compromisso é garantir o convênio com a FUMATRE como uma forma de garantir saúde à população. Mas nós precisamos estender convênio a outras entidades. E eu queria falar aqui da Pestalozzi, que é uma entidade importante aqui do nosso município, que atende um público especial, que a gente precisa garantir o convênio, porque a gente sabe que esse povo merece um atendimento e a gente não pode abrir mão disso. Nós temos, além da Pestalozzi, a Casa do Idoso. Nós precisamos garantir recursos para a Casa do Idoso, porque lá eu sei o quanto é sacrificante, porque ali as pessoas vivem da aposentadoria e vocês sabem quanto custa muitas vezes o atendimento a uma pessoa idosa. É o medicamento, é o material que precisa, né? É todo um trabalho. Então tem que ser prioridade, até porque a gente muitas vezes valoriza as pessoas enquanto as pessoas produzem, e a gente tem que mudar essa concepção. A gente tem que ter uma concepção de que a pessoa não, o preço dela não está naquilo que ela produz, mas naquilo que ela é, gente. E gente tem que ser valorizado, gente tem que ser respeitado. Então esse é um ponto que eu acho ser interessante. Queria falar também de convênios que eu vejo como importante. Porque nós temos aqui nesse município uma escola família rural, né, que alguém pode falar, mas aí é educação, mas que tem um papel importante no sentido de garantir a um público jovem que precisa desse atendimento, desse convênio, para que as coisas possam acontecer melhor e dê a oportunidade aos nossos camponeses, as pessoas que têm vinculação com o campo. Então vejo como um espaço importante e que a gente precisa dar uma atenção muito especial. Tá? Então, em relação a alguns pontos ligados à questão do Conselho Municipal de Saúde, eu gostaria de tocar nesses pontos, e eu queria então colocar alguns pontos bem rápido, não sei quantos minutos faltam, falta 10, mas eu queria exatamente pontuar algumas coisas, né? Em relação à questão do nosso programa de governo, nós temos como meta, né, ter um atendimento especial à farmacinha, orientando bem o trabalho, e além da farmacinha a gente precisa então estar garantindo o quê? A questão do PSF como um espaço de atendimento adequado à população, né, de maneira que você venha resolver pelo menos parte significante dos problemas da saúde pública no município. Nós precisamos garantir, em algumas situações,
que o PSF não atenda o transporte das pessoas do interior até a cidade, porque existe uma visão de que muitas vezes o município só tem a obrigação de transportar o cidadão de Ecoporanga, a Colatina, São Francisco, a Vitória, mas a gente tem que levar em conta que a gente não é simplesmente urbano, que a gente tem parcela significante, quase 50% da população, que é a rural. Um outro ponto que eu acho interessante, esse município passa por grandes transformações. Para você ter uma ideia, na região da Muritiba, nos últimos 2 anos, chegaram aproximadamente 170 famílias, e a gente tem que dar um direcionamento àquelas regiões. Por quê? Porque ali já teve muita gente e muitos saíram dali por falta de atendimento, por falta de assistência. E uma das faltas dessa assistência estão vinculadas diretamente à saúde. Então precisamos garantir saúde, precisamos garantir educação, precisamos garantir atendimento na parte de apoio à questão da agricultura. Então precisamos fazer com que o nosso interior seja tratado de uma forma digna, e aí é o que nós colocamos como compromisso de fazer com que a gestão esteja ligada a essas questões. Eu sei que o tempo está se esgotando, mas tem uma outra questão que eu acho ser interessante. Saneamento básico é fundamental, água é fundamental à saúde do nosso povo, e nós temos aqui no município algumas regiões que enfrentam enormes desafios. Aí eu posso citar, e vocês com certeza conhecem, Santa Luzia do Norte. Que drama vive a comunidade de Santa Luzia do Norte? A falta de água, a água não tratada, e aí as pessoas sofrem. E a gente precisa tratar essa questão como uma questão social, como uma questão de valorização das pessoas. A região da Muritiba também passa por enormes desafios. Tem problema de abastecimento de água, e a gente precisa tratar a questão da água também da mesma forma que Santa Luzia, como uma questão social em Muritiba. E aí nós podemos dizer que a gente tem um grande drama, que é a questão do saneamento básico. Ainda tem muito o que se fazer. Tem muito esgoto para se fazer, rede de esgoto, tem a questão de tratamento, tem muito e muito, porque isso tem vinculação diretamente com a questão da verminose, com a questão da contaminação, e a gente precisa de ter uma saúde preventiva. E para a gente ter uma saúde preventiva, temos que levar em conta também esses elementos. Tá? Então quero dizer que em Minas Gerais nós temos um programa bastante extenso, complexo, né? Mas que está dentro da realidade. A gente não quer aqui de maneira nenhuma chegar e apresentar um programa, uma proposta que simplesmente é cascata, mas no fundo que não representa nada. Eu preciso de identificar desafios. Alguns a gente tem que continuar investindo na saúde, porque ainda nós temos problemas. Santa Luzia do Norte, em pouco tempo, teve casos de dengue, e não foi em pequena quantidade, assim como na cidade ainda continua dengue, né? Então nós precisamos continuar esse trabalho, e vocês sabem que principalmente nos anos em que ocorre grande volume de chuva, vocês têm incidência. Esse é um desafio, que é um trabalho que aí nós temos que conduzir de forma educativa, que não vai ser simplesmente o prefeito, o secretário que vai resolver o problema, ou os vereadores, mas é necessário que a sociedade civil, as igrejas, as associações, todos se empenham, né? Porque não vai aparecer Salvador da Pátria para resolver o problema se não tiver o trabalho educativo. Então isso é fundamental, apostar na educação e na consciência da população. A questão, por exemplo, dos grandes problemas de doenças, a hanseníase ainda está muito presente em nosso município. Em diversas partes você encontra casos, você fica frente a frente, é um desafio. E a gente não pode estar excluindo, mas a gente precisa dar condições dessa pessoa tratar dessa enfermidade.
Nós temos a tuberculose presente em nosso município, então precisamos estar atentamente cuidando dessas enfermidades. Nós temos a sífilis e tantas outras doenças e tantas enfermidades. Então precisamos continuar essa aposta no sentido de que precisamos muito dos profissionais da saúde. Não temos dúvida da importância dos médicos, não temos dúvidas da importância do enfermeiro, não temos dúvida da importância do fisioterapeuta, não temos dúvida da necessidade do psicólogo, mas nós temos que pensar naquele que é pequeno. Nós temos que valorizar o agente comunitário de saúde, a gente tem que valorizar o líder comunitário, a gente tem que valorizar a pessoa do pastor, do padre, de todos aqueles que querem de fato fazer com que as coisas boas aconteçam. E aí a gente pode fazer a diferença quando a gente distribui a responsabilidade, quando a gente não pega as coisas tudo para si e acaba deixando a coisa acontecer de qualquer maneira. Então são alguns pontos que eu queria estar pontuando com vocês. Parece que o tempo se esgotou. Eu vou tomar uma água e a gente vai tomar água, vai ser mais de 5 minutos. Mas vem. Nesse momento, é que a gente transforma o espaço de discussão política em espaço de debate social, que eu vejo como talvez o mais importante. E é nesse sentido que a gente quer colocar a questão da concepção da nova maneira de se fazer política, né? O compromisso na eleição do candidato, mas o compromisso também de ser parceiro. E essa parceria tem que ser estabelecida tanto do lado daquele que é o executivo, quanto da comunidade. E eu não tenho dúvida de que a gente pode fazer muito quando a gente tem o povo aliado a gente. Não tenho dúvida disso, né? As grandes gestões aconteceram porque houve envolvimento. E a gente precisa, do ponto de vista social, defender aqui algumas coisas que eu acho ser essencial. Quero falar de um programa do governo federal vinculado à Secretaria de Assistência Social. E aqui eu quero falar do programa Bolsa Família, que alguém pode falar que não tem vinculação com a saúde, mas tem sim, e tem uma vinculação muito direta. Que é um programa da nossa Presidente da República, iniciou lá no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso candidato que fez a grande revolução no Brasil, que querendo ou não, tendo amigos ou inimigos, foi um homem que foi capaz de mudar a trajetória do Brasil. Nós não podemos negar a história. E o Bolsa Família a gente precisa de fazer com que ele seja ampliado, porque a gente sabe que tem famílias nesse município, e não são poucas, que sobrevive com os recursos do Bolsa Família. Então, quero aqui perante o Conselho Municipal de Saúde fazer esse compromisso de que o Bolsa Família vai ser ampliado na nossa gestão com uma questão de valorização, principalmente daquelas pessoas mais carentes do município. E aí nós precisamos estar ampliando na área social alguns programas vinculados à saúde, que tem, por exemplo, uma ligação muito direta com a questão da agricultura. Por exemplo, eu falava da alimentação. As hortas, por exemplo, é fonte importantíssima de alimento que a gente precisa estar valorizando, que a gente precisa estar apoiando. Então, é nesse sentido que a gente quer fazer com que as diversas secretarias estejam uma vinculada à outra e garantindo assim uma dignidade, uma condição das pessoas de fato aprimorar, desenvolver, etc. Então quero, nesse momento, mais uma vez agradecer aí a todos vocês por esse momento. Quero dizer que esse processo de campanha eleitoral está sendo fundamental para a gente, porque a gente está vendo os grandes desafios, a gente está escutando as pessoas, e eu queria dizer o seguinte:
Vamos parar com essa concepção de que está tudo bem. A saúde está mal. A saúde está mal. E a gente não pode negar isso. A população está cobrando da gente. E a gente precisa... tem que ser concretas, porque a gente vê o seguinte: as pessoas muitas vezes acham, tá tranquilo, tá muito bom, a saúde está no céu. Gente, essa afirmação foi dita por um candidato lá de outro planeta, mas não está, gente. A saúde, desculpa, mas está um verdadeiro inferno, um caos para aquelas pessoas que precisam. É fila, é falta de medicamento, é falta de esperança, é falta de tudo. Então vamos mudar esse quadro, e a gente está aí com esse propósito. Junto com vocês, podemos fazer a diferença. Agora, nesse momento, esperar o Pedro dar um susto no filho ali, né? Dizer para vocês o seguinte: o Conselho de Saúde é uma entidade que ele engloba todo o segmento da sociedade do município que estão representados no Conselho de Saúde. Nós não recebemos nada para fazer isso. O Conselho de Saúde, ele funciona como uma Câmara de Vereadores. Tudo que tange em relação à saúde tem que passar no Conselho, tem que ser avaliado no Conselho, tem que ser votado no Conselho para que seja executado. E essas reuniões, elas sempre ocorrem na segunda terça-feira do mês. Ela é realizada aqui na Câmara, às 6 horas da tarde. Qualquer cidadão pode vir participar, tá? Então, quem quiser vir aqui, pode vir. E a gente não tem nada para isso, não. Eu passo agora a palavra para o Beto, que o Beto já recebeu as perguntas ali. O Beto está fazendo ao Pedro, para o Pedro estar respondendo. O Beto é o nosso vice-presidente no Conselho de Saúde. Boa noite a todos. Pedro, você tem uma proposta em valorizar o agente comunitário de saúde, que tem o curso básico e o tempo de serviço, e que os mesmos sejam treinados antes de ir para as suas áreas. Obrigado aí por essa questão, essa grande interrogação. A gente tem sim, e o agente comunitário de saúde é um personagem importantíssimo nesse programa, né, denominado PSF. Ele precisa ser muito valorizado para que de fato ele seja motivado a trabalhar bem. Porque quem não é valorizado, o que acontece? Ele acha que pode fazer o trabalho de qualquer jeito. Então a gente tem que parar com esse negócio. Vamos trabalhar de qualquer jeito, de qualquer forma. O caminho não é esse. Então, primeiro, valorizar o agente comunitário de saúde. Mas eu queria aproveitar a oportunidade e dizer que a gente precisa valorizar as pessoas. E quando a gente valoriza as pessoas, a gente valoriza o agente comunitário de saúde, mas valoriza todos os funcionários públicos. Valorizando os funcionários públicos, automaticamente procura valorizar as pessoas. Isso é fundamental. A gente não pode, de maneira nenhuma, achar que as pessoas não têm valor. Então, valor, dignidade, respeito, isso são questões que a gente precisa de estar olhando atentamente. Segunda questão que eu acho interessante colocada aí: nós precisamos capacitar os nossos funcionários para que eles de fato respondam àquelas grandes exigências do momento. Nós sabemos que não sabemos tudo, mas que podemos aprender. Então a formação contínua é fundamental, valendo para a educação, valendo para o setor da saúde, valendo para o setor público em todo o segmento. As máquinas de hoje não são as máquinas do passado, não é mesmo, Pedrinho? E tantos outros que estão aqui. Qualquer instrumento de trabalho hoje é diferente daquele que você usava há 30, 40 anos atrás. Então, importantíssima pergunta. Então, a questão da valorização da pessoa, e essa valorização se completa principalmente com essa
formação contínua e mais, com salário digno e com reconhecimento, porque muitas vezes a gente faz, produz, mas a gente é visto como uma máquina. Se a gente é visto como uma máquina, a gente não serve para nada. Então a gente precisa valorizar a pessoa. Pedro, se você for eleito, a FUMAC continuará administrando o laboratório ou volta a ser controlado pela Secretaria Municipal de Saúde? Olha bem, eu conversava isso ontem com uma pessoa, é uma grande questão a ser debatida. Eu acho que a gente pode ter as duas coisas funcionando. Tem alguns trabalhos, alguma ação que depende do laboratório que a gente pode estar terceirizando. Eu acho que a terceirização, em algumas situações, faz bem, é ágil, né? Muitas vezes você vai favorecer o atendimento mais distante. Então, uma das questões que a gente pode estar levando em conta é que existe uma estrutura e que a gente tem que valorizar o que já existe, mas a gente pode estar terceirizando parte desse trabalho. Entendeu? Então parte desse trabalho poderá ser terceirizado, mas principalmente porque a gente está querendo pensar as pessoas, e pensar isso centralizado é um pouco difícil. Então talvez descentralizar a partir desse trabalho. Eu queria aproveitar e resgatar um ponto que eu acho ser fundamental, né? Quando se fala, por exemplo, eu falei do atendimento, quero aproveitar a oportunidade de responder uma questão que ficou um pouco atrás. A gente tem que fazer com que o trabalho na área da saúde, como em qualquer outra área, seja de fato eficiente. Tenho percebido algumas coisas que eu acho que precisa mudar. Em algumas situações, o paciente vai para o hospital. Dá um exemplo. Do hospital, ele tem que descer até aqui embaixo. Aqui ele recebe uma autorização para poder fazer um exame lá em cima, ele volta novamente. Depois ele tem que voltar. Isso é um desafio. Então a gente tem que ser eficiente, porque geralmente quem procura o serviço público de saúde, gente, está doente, e doente não pode ficar para lá e para cá. Morrendo de cansaço, morrendo, porque com certeza o médico vai falar, você vai ter que ficar em repouso, mas deu uma série de exames de fazer, ele fica para lá e para cá. Então ele já está sendo condenado e levado à morte com essa ação que não é aquela que agrada aos nossos olhos e que nós precisamos melhorar. E com certeza faremos que aqui nesse sentido nós vamos centralizar esse atendimento. Eu gostaria de pedir aos companheiros para deixarem para aplaudir no final, para a gente... No bairro Benedita Monteiro temos um posto de saúde do PSF, porém não está com a equipe e equipamentos completos. Se eleito for, o que você faria para melhorar o PSF do Benedita Monteiro? Primeiro, eu tenho como meta fazer com que o PSF Benedita Monteiro funcione. E vamos implantar, no mínimo, uma equipe a mais de PSF, porque o bairro Benedito Monteiro é o bairro que mais cresceu nessa cidade. Funcionar bem, equipar bem, porque eu tenho a convicção plena de que o funcionamento daquela unidade vai favorecer o atendimento do hospital. Então, não tenha dúvida, a unidade Benedita Monteiro ela vai ter médico à disposição dos moradores, vai ter uma assistência, porque ali, além do espaço para atendimento médico, tem espaço para orientação. Ali nós precisamos de ter um assistente social, um psicólogo, uma pessoa para estar orientando a comunidade.
e nós o faremos porque nós conhecemos a fundo, porque aquela unidade é uma conquista nossa, uma conquista do nosso povo. Foi na época do Paulo Arthur, governador, que a gente buscou aquilo, e aquilo teve um grande sacrifício para que a gente chegasse aqui. Então acho que é um ponto importante. Podem contar que a gente vai fazer com que aquela unidade venha corresponder àquilo que se propunha desde o início. De acordo com o repasse do convênio da Prefeitura para Pestalozzi, no valor de R$10 mil, e só teve reajuste nos governos anteriores, se eleito, qual o reajuste que você poderia repassar para a entidade Pestalozzi? Olha, essa questão de números ela é um tanto complexa, mas é importante dizer o seguinte: aumentou o número de pessoas que estão sendo assistidas? Imagino que sim. Então, deixa eu falar aqui agora. Quando você tirou o convênio de 6 para 10 mil, nós tínhamos 82. Hoje nós temos 130. pois é, então já está respondido. Praticamente nós tivemos um acréscimo de 50%. Então, com certeza, nós vamos elevar esse número para no mínimo R$15 mil de imediato. Atualmente, a Secretaria de Saúde está localizada na Clínica Santa Paula. Afirmou o senhor prefeito Elias Alcol ontem nesse local que a deputada Rose de Freitas manda uma verba para pagar o aluguel da referida clínica. Mentira. A Secretaria mudou o endereço. Nós não estamos aqui para... A Secretaria mudou de endereço para ceder o seu prédio de propriedade do município para o polo universitário da UFRGS por 2 anos. Prazo este, se não me engano, acaba agora no final de 2012. Qual será a solução que o senhor pretende tomar? O polo continuará lá? A deputada continuará pagando, mandando a verba para pagar o aluguel se o candidato que ela apoia seja eleito? A Secretaria voltará para o seu prédio próprio. Lembrando que o prédio é da Secretaria de Saúde, foi comprado com o dinheiro da saúde. Portanto, não é justo que a Secretaria fique pagando aluguel. Primeiro eu queria apresentar algumas compras que foram efetuadas na nossa gestão. Aquele prédio onde funcionou o Galileu era propriedade do Dr. João. A maioria sabe disso. Aquele prédio foi adquirido na nossa gestão e pagamos um valor de mercado para ali se instalar definitivamente a evitar o aluguel. Vocês são sabedores disso. Então, atendia as necessidades? Atendia, mas poderia ser melhor. Nós não temos dúvida. Mas ali é um espaço que dá para se construir e ampliar o atendimento, eu não tenho dúvida disso. Segundo ponto, em relação à questão de outros pontos que nós adquirimos. Ela trabalha na fisioterapia. Aquela propriedade era particular, foi adquirido na nossa gestão. Compramos para uma finalidade, que está de fato atendendo. E eu queria falar, eu sei que está um pouquinho fora, mas nós adquirimos um amplo terreno na parte alta da cidade para a construção do polo da Universidade Aberta do Brasil, porque para nós educação é fundamental. E nós aqui em Ecoporanga, para conquistar a Universidade Aberta, foi muito sacrifício. E eu queria falar dessa personagem, eu sei que ela não pode estar dizendo o quanto ela sofreu para que a gente aqui pudesse instalar alguns cursos. Nosso objetivo era construir o polo da universidade na parte alta, adquirimos da comunidade espírita, e quando da aquisição foi pago R$30 mil de uma vasta área, porque a comunidade espírita foi extremamente gentil e foi extremamente parceira, porque ela via nesse projeto da universidade como um passo para alavancar o desenvolvimento e promover o bem-estar da comunidade. Nosso desejo era que o polo da universidade pudesse estar ali com muitos e muitos cursos, atendendo os mais diferentes desejos dos nossos alunos. Então,
a gente não teve como dar continuidade a esse projeto, mas tínhamos um projeto elaborado, era uma obra de R$1.200.000. A gente tinha toda a planilha, tinha um recurso à disposição, porque é algo interessante está colocando para todos, porque muitas vezes a gente precisa responder algumas coisas. Quando nós deixamos essa prefeitura, tinha um caixa bem recheado. Nós tínhamos R$4.726.000. Era dinheiro para construir o polo da universidade e construir muita coisa além do polo da universidade. Então, a gente tem que parar com essa história de ouvir um certo rapaz de outro planeta que fica falando que teve uma prefeitura falida, que é uma grande mentira, é um grande respeito, uma tentativa de mentir para o povo e se beneficiar de dizer que ele é o homem, é o super-herói. E a gente teve a graça, a felicidade de apresentar esses números na posse dele de 1º de janeiro, quando nós apresentamos os extratos bancários. Então, queria estar colocando essa questão para todos, para que eu não passe como mentiroso, porque eu não fui lá de mãos vazias, eu fui com envelopes e com extratos bancários, mostrando a ele e a toda a comunidade, a todas as pessoas que estavam presentes. Outro ponto que eu acho que precisa ser corrigido, eu não gosto de entrar nessas questões, mas não existe recurso do governo federal para pagar aquele aluguel. Mas vem do Ministério, mas passa, quem faz o contrato é o município. Então parar com essa história. Então o que nós precisamos é de fato parar de fantasiar uma ou outra pessoa, porque no meu caso, eu prefiro dizer, eu preciso de todos os deputados federais, eu preciso da Presidente da República, eu preciso do Governo do Estado, eu preciso de todos os deputados, e eu preciso principalmente da sociedade. Então a gente fica criando uma imagem de uma heroína, que na verdade não é. É muita farsa e muita conversa fiada. Eu vou fazer essa pergunta aqui, mas já foi respondida várias vezes. É sobre o PSF e o Benedito Monteiro, mas eu acho que tem que ler. PSF Maria Helena Silva, localizado no bairro Benedito Monteiro, foi construído para ser uma unidade de pronto atendimento, para atender casos que não sejam de emergência, a fim de desafogar a emergência do hospital. O referido PSF está com salas vazias, não tem sala de odontologia, os pacientes precisam ir para o PSF Divino Espírito Santo para serem atendidos. Quando poderiam estar sendo assistidos no seu bairro? Sabe-se que para uma UPA funcionar precisa haver equipes especializadas, com médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. O senhor pretende ativar essa UPA para favorecer a população? Faremos isso e vamos capacitar o nosso povo e vamos travar uma grande luta, que é fazer com que profissionais da área de saúde possam estar vindo para o nosso município para assumir esse trabalho. Falar que trazer médico, trazer profissionais para Ecoporanga é fácil, é tentar, muitas vezes, mentir ao povo, mas nós o faremos com muita responsabilidade. E eu queria, além do mais, dizer que um dos grandes desafios que nós temos aqui é a questão dos médicos. Então nós precisamos rever essa questão dos salários do servidor de um modo geral, mas precisamos dar um salário digno aos nossos médicos, mas fazer com que o médico cumpra o horário, porque tem em muitas ocasiões o médico precisam ser valorizados. Vamos valorizar os profissionais da saúde, mas vamos criar uma concepção de que o servidor da saúde também leva em conta o paciente, as pessoas que dependem desse atendimento. Os profissionais da saúde clamam para receber insalubridade, um direito garantido por lei, mas que não é passado aos funcionários. Um pedido no sentido de ser cumprida a palavra da lei já foi tramitado pelo Conselho através de uma comissão.
Pretende o senhor atender esses anseios dos profissionais? É a questão de legalidade. Tem legalidade, é direito, e direito tem que ser garantido, e para ser garantido tem que ser honrado. Então vamos honrar sim aqueles que se enquadram como trabalhadores de área insalubre, serão contemplados, porque é aquilo de direito, nada mais, nada menos que o prefeito ou qualquer gestor tem que ofertar a esses servidores. Muito bem. Caso seja eleito, estando o senhor à frente da administração do município, no próximo mandato, pretende realizar concurso público ou será processo seletivo? Realizamos concurso público na nossa gestão e com uma das grandes preocupações de valorizar as pessoas que se prepararam para isso. Então, nosso concurso foi um concurso transparente e um pedido eu fiz à equipe, à empresa que veio aqui dar o concurso. Ela acho que imaginava o seguinte: ele vai pedir para salvar a pele de alguém da família, um amigo mais próximo, mas eu fiz o contrário. Eu cheguei e falei com ela o seguinte: olha, valoriza o conhecimento das pessoas. Aqui nós não queremos que você atenda nenhum vereador, nenhum secretário, nenhuma pessoa dessa cidade, porque o que tem que prevalecer é o saber, é o conhecimento, é a oportunidade, é ser justo. E nós vamos, dessa forma, se eleito com a graça de Deus, agir. Vamos dar concurso público, porque é a base legal que nós temos para garantir dignidade aos servidores e respeito às pessoas. Porque aquele que não é efetivo, muitas vezes fica na pendência e na subordinação e, até certo ponto, infelizmente, conduzido, puxado de um lado para outro, porque vive a mercê. Garantir aquilo que é de direito, que é fundamental o homem, a mulher, que é a dignidade e a liberdade. As pessoas têm que ter liberdade de chegar e dizer: eu quero votar nesse vereador, eu voto. Eu quero votar nesse prefeito, eu voto. Colocar o servidor puxado de um lado para outro. A receita líquida do município gira em torno de 55 milhões de reais. Se vocês ficarem caladinhos, a gente consegue. A receita líquida do município gira em torno de 55 milhões de reais, que a média mensal é em torno de 4 milhões 583 mil. 15% desse valor, é de 687 mil, vai para a saúde. Não dá para ter uma saúde melhor com esse valor? O convênio, é uma das perguntas, tá? E o convênio com a CISP-MEC, caso eleito, será retornado? Convênio atende às piscinas, ao PET, ao CRAS e etc. Primeira questão. É interessante quando a gente pega essa parte do orçamento, né? Você sabe que a maior fatia é direcionada à educação, que é 25%, e a saúde tem 15%, que está em torno de 600 e poucos mil, conforme já foi dito pelo nosso querido conselheiro. Então, eu vejo que é possível sim, né, aplicando adequadamente esses recursos, a gente pode melhorar o atendimento. Agora, claro que a gente precisa fazer com que haja uma maior sensibilidade. E eu queria falar aqui de uma coisa que parece ser pequeno, mas eu acho que é fundamental, gente. A questão da humanização. As pessoas, quando procuram atendimento, procuram muitas vezes em situações extremamente difíceis. E muitas vezes a forma que a gente é recebida não é agradável. Então a gente precisa repensar, os gestores precisam repensar essa prática. Então todos os segmentos da saúde precisam, de fato, nesse sentido da formação contínua,
está sendo orientado a atender bem as pessoas. Atender as pessoas educadamente faz muito bem. Talvez as pessoas que vai lá receber um atendimento, ela acaba adoecendo mais pela forma que ela é recebida. Precisamos fazer a diferença. O dinheiro é importante, e esses 600 e poucos mil, se a gente conseguir montar um trabalho de orientação, de educação, e aí a gente envolve outros segmentos, conforme eu falei, melhorando a alimentação, melhorando os hábitos, os costumes, a gente pode fazer a diferença. A gente muitas vezes vai reduzir o gasto com medicamentos e outros gastos, porque a gente vai fazer a nossa parte. Precisamos construir essa nova concepção de saúde, essa nova concepção de vida saudável. Beber uma aguinha agora, para beber, não tem nada a ver. Ô, gente, teve gente que esteve aqui ontem quando o outro candidato falou e que está aqui agora ouvindo o Pedro. Então, talvez a pessoa não está entendendo essa demora. Quando o outro candidato esteve aqui, foram poucas perguntas direcionadas a ele. E agora, quando o candidato Pedro está, houve mais perguntas dos conselheiros. Então, esse tempo foi maior. E gostaria de explicar para vocês o seguinte. O que está sendo feito aqui, está sendo filmado e está sendo gravado. Qualquer entidade, não pessoa física, que queira requerer esses DVD, tanto do Elias, tanto do Pedro, ao Conselho de Saúde, nós estaremos disponibilizando esse CD para essas entidades. Para entidades, não para pessoa física. Eu passo a palavra agora para o Pedro, 5 minutos, para as considerações finais. Primeiro, faltou a questão do convênio do Cismec, eu não respondi. Vamos manter, porque o Cismec, o Sindicato de Servidores Públicos, é uma entidade importante, mas não é simplesmente para atender o sindicato. Está aqui as lideranças. Esse convênio ele visa atender um programa implementado na nossa época, que era a questão principalmente dos idosos e as pessoas que tinham necessidade de um acompanhamento, porque tinha pressão alta, e foi desenvolvido um projeto que envolvia a questão das piscinas. Então, as piscinas estão abertas porque existe um convênio à disposição, e queremos sim usar e colocar esse projeto em parceria com o sindicato, a serviço dos programas que atendem a assistência social, principalmente a criança e adolescente, aos idosos que precisam, e vamos manter o convênio sim, porque ele é importantíssimo. Eu queria falar de um outro ponto que eu vejo como importante, que é a questão do consórcio aqui da região noroeste, que a gente não pode abrir mão, que envolve Ecoporanga, Barra de São Francisco, Água Doce, Águia Branca, e toda essa região, de forma que os nossos pacientes possam ter de fato um atendimento digno. Mas para encerrar, quero em primeira mão agradecer imensamente o convite feito a nós nessa ocasião, agradecer a cada conselheiro pelo desempenho, pelo desejo de estar participando desse momento, que para mim é saudável, é enriquecedor, é o espaço que temos para mostrar o diferencial, é o espaço que nós temos para mostrar o que podemos ofertar à comunidade, ao povo de Ecoporanga. A vocês que compareceram a esse ato cívico, o meu grande agradecimento também. Vejo aqui uma demonstração do interesse de vocês em participar de algo que é fundamental, que está relacionado ao futuro da nossa cidade, ao futuro do nosso município. E pensar desenvolvimento é pensar saúde sim, é pensar educação, é pensar assistência social, é pensar a criança, é pensar o idoso. Então, nesse sentido, eu quero dizer que é fundamental essa oportunidade. Quero aproveitar também esse momento, porque é chegado o momento decisivo do processo, para estender o meu agradecimento a todas as pessoas que vieram, que abraçaram, que estão com a gente. E eu não poderia de maneira nenhuma
deixar de mencionar uma pessoa que tem acompanhado a gente, além de companheiras e companheiros, o nosso candidato a vice, que eu gostaria que se colocasse em pé. Eu queria fazer um comentário. A gente compôs uma chapa, e essa chapa, ela é rica, são vários partidos políticos, são vários candidatos, e a gente quer fazer com que esse nosso mandato seja, de fato, um mandato de parceria, onde prefeito, vice-prefeito estejam unidos para o bem da cidade, para o progresso e desenvolvimento, assim como queremos uma Câmara de Vereadores comprometida com os anseios do povo e comprometidos com o progresso e desenvolvimento da nossa cidade. E nós precisamos de contar com parcerias importantes, que são os conselhos, que são os sindicatos, que são as associações, que são as entidades aqui presentes, que envolvem a educação, as igrejas, todos os segmentos. Então quero, nessa oportunidade, mais uma vez, agradecer a vocês pela iniciativa, agradecer a todos pela participação, agradecer a todos pelo carinho, pela compreensão. Nesse momento aproveito, peço também desculpa se a gente, em determinada situação, não correspondeu à expectativa de vocês. Mas quero dizer também a vocês, se a gente não correspondeu a essa expectativa, a gente também pede desculpa a todos vocês. E queria dizer, esse espaço tem a grande maioria que já vestiu 13, mas tem aqueles que também, que são pouquinhos, mas que estão aqui, mas que teve a oportunidade de ouvir o Pedro, ver nossas propostas. E eu acho que isso é importante, quem sabe é a oportunidade para vir para cá. Meu abraço.